Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Sinta-se acolhido no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. O programa de hoje está sendo gravado, portanto, nós não temos a intervenção direta dos ouvintes, telespectadores e internautas. Mas por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com, está aparecendo aí. Você, por gentileza, mande os seus comentários, sua crítica, sua sugestão. Faça também sugestões de quem gostaria de ver aqui entrevistado, perguntas que gostaria de fazer. Assim você nos ajuda a fazer um conviver ainda melhor. Programa interreligioso dedicado ao diálogo com os nossos irmãos, que são diferentes de nós no aspecto do culto, da crença, da religião, mas nós somos todos filhos de Deus, filho de Deus único e verdadeiro. E olha, nós recebemos com muita satisfação o pastor Elbert Pereira, da Missão Boa Notícia. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Agora sim, com a sua presença aqui. Olha, pastor, recentemente nós tivemos lá no seu templo religioso, fomos recebidos num dia de muita festa, dia de jantar, com muita alegria, com muito respeito. Me senti cativado. E quero agradecer mais uma vez por seu intermédio essa acolhida que demonstra o diálogo interreligioso na prática, não só por intermédio das palavras. A presença de todos vocês que estiveram aqui, né, foi uma honra mesmo poder receber todos. Uma grande alegria. Eu quero apresentar o pastor Elbert Pereira, da Missão Boa Notícia. Ele tem 36 anos, é de São Paulo. A formação acadêmica dele é psicopedagogo com especialização em neurociência da educação. Ele tem mestrado em educação. Formação teológica, é bacharel em teologia pela Lagoinha, 2006. Bacharel em teologia pelo Mahanaim, 2014, bacharel em teologia pela Good News Theology School, 2022. A experiência ministerial do nosso irmão pastor Elbert Pereira é evangelista desde 2014, pastor da Missão Boa Notícia desde 2022. Experiência missionária, ele está no serviço missionário, ou melhor, esteve no serviço missionário em Moçambique, olha aí, Moçambique, por 1 ano, em 2011. Quanta história o senhor deve ter para contar. E aí, viagens missionárias para o Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Bolívia. Olha aí, um sightseeing religioso. A experiência profissional do pastor Elbert Pereira, ele é diretor do Centro de Capacitação de Palestrantes do Instituto IMEI e é coordenador de voluntários da IF Brasil. É assim que se pronuncia, IF Brasil, pastor? YF. Só um F. Pastor Elbert Pereira, o senhor vem trazendo a boa notícia, mas qual é essa boa notícia que o senhor traz para nós na tarde de hoje? Nossa, fiquei até lisonjeado aí, né, de ter falado aí toda essa experiência. Contando um pouquinho de mim, eu sou pastor aqui da Igreja Boa Notícia. É uma igreja, ela não teve origem aqui no Brasil, é uma igreja coreana, né, uma igreja batista coreana, e até o instituto que eu faço parte, a ONG YF, também vieram da Coreia do Sul. Já há um bom tempo que eu estou aqui na organização.
E a gente, né, o foco da nossa igreja, da ONG que nós temos também aqui, é nós levarmos o Evangelho de Cristo, né? Levarmos a palavra de Deus a todas as pessoas, independente da religião, independente do credo da pessoa, é levar aquilo que a Bíblia diz, né? Sem, sem como eu poderia falar, um aspecto focado em uma religião, mas sim mostrar aquilo que a palavra diz na íntegra, né? Então, esse é um foco que nós temos aqui na nossa igreja, na nossa missão. E, né, como você mesmo viu aqui quando esteve aqui conosco no nosso jantar, né? Não tivemos somente vocês, mas teve representantes da Igreja Católica, né, da Umbanda também. Então, a gente quer compartilhar a palavra de Deus, né, de uma forma laica, né, de uma forma ecumênica, né, para todas as pessoas, né? Então, esse é o nosso foco, né, aqui da nossa igreja. E olha, quem esteve lá no seu templo, naquela ocasião festiva, comemoração festiva, teve o prazer de conhecer um coral que é qualificado entre os melhores do mundo. É isso, pastor Elbert? É isso mesmo. É um coral da nossa igreja, da sede lá na Coreia do Sul, e eles apresentam no mundo inteiro, né? E, assim, falar que é o melhor coral do mundo é uma coisa, mas você ver e comprovar é uma coisa totalmente diferente. O pessoal até fala, olha, vocês estão se achando um pouco falar isso. Eu falei, "Olha, então só assista, depois vocês falam, né? E realmente o coral Graças, né, que esteve aqui no Brasil, eles conquistaram esse título de melhor coral do mundo em 2015, uma competição que teve na Alemanha, que é a maior competição internacional de corais. E foi a primeira vez que um coral asiático tinha entrado nessa competição. E como não bastasse esse feito histórico, eles ganharam em primeiro lugar. Eu posso referendar, eu não sou músico, mas aprecio a boa música. Foi maravilhoso, afinadíssimo. Mas enfim, é só vendo e ouvindo para comprovar. Pastor, o senhor diz, a boa notícia, ela vem da Coreia do Sul. Nós sabemos hoje, nós somos cristãos, acompanhamos a questão da Ásia com muita oração, com muita vibração, pedindo a Deus, não só na Ásia, mas que por todo o mundo a paz seja instalada. Conta para nós como é que está a Coreia do Sul, como é que está a situação, como está a fé na Coreia do Sul, há esperança de dias melhores para aquela região da Ásia? Olha, a Coreia do Sul, atualmente, ela é considerada um país cristão, né? Então, a maior parte do país são cristãos, tanto evangélicos, né, protestantes, quanto católicos, né? Então, é quase 60% da população. Acho que a igreja, não, a maior igreja evangélica do mundo é na Coreia. Eles têm a igreja lá, o pastor Paul Yong-chu tem mais de 1 milhão de membros só ali em Seul. Então, antigamente era um país assim, que a religião maior era budismo, né? Então, eles só tinham isso como religião principal, né? Então, quando você vê assim, as pessoas mais antigas, elas ainda praticam o budismo, mas hoje em dia é considerado um país cristão, né? Então, lá tem abertura maior para o cristianismo, mas também tem várias outras religiões. O que é mais fechado mesmo, no sentido, não só o cristianismo, mas qualquer religião, é a Coreia do Norte, né? Então, lá, a gente até tenta fazer algum trabalho para poder levar, né, ali a palavra e tudo mais na Coreia do Norte, mas é extremamente fechado, né? Por serem comunistas, então não tem abertura nenhuma assim para as religiões para poder ir lá. Então a gente sente uma grande necessidade na Coreia do Norte, né, de levar uma religião para eles, levar a palavra, levar essa mensagem tão boa, né, de esperança, de fé. Então, é uma oração que nós temos, né?
Na Coreia do Sul, a nossa igreja, por exemplo, tem cerca de 700 igrejas, só na Coreia do Sul, né? E é um país pequeno, né? Então, dentro do estado de São Paulo, cabe umas 6, 7 Coreias. Então, esse número grande de igrejas lá é algo significativo. Então, a Coreia do Sul é um país muito aberto assim, a religiões e tudo mais, porque tem uma feira que ela sempre nos ajuda, né? Ela também esteve na frente aí da apresentação do coral que foi na Catedral da Sé, e ela vai ficar um tempo lá na nossa igreja, hospedada na Coreia do Sul, fazendo o trabalho dela também na Igreja Católica. Então, é muito aberto assim a religiões lá dentro da Coreia do Sul. O senhor é brasileiro. Isso, daqui de São Paulo mesmo. O senhor é brasileiro e isso está bem claro para nós. Como foi que o senhor conheceu a missão Boa Notícia? Como é que o senhor, porque pela sua atividade, que eu já tive a ocasião de acompanhar, por intermédio da dona Marisa Lume Park, Isso. aliás, temos que agradecer a ela, foi ela quem intermediou a sua vinda aqui ao programa Conviver. A gente sabe que o senhor é brasileiro, o senhor é bastante engajado nos trabalhos da igreja. Como foi que tudo isso começou, pastor? Foi no ano de 2010. 2010, né? Eu vivi assim um pouco perdido no sentido assim, no que eu queria, no, sabe, aquele questionamento todo, será que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo está certo? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Então, foi um tempo, já tinha feito a minha primeira faculdade de teologia, mas eu ainda estava perdido no que eu queria ser, né? E em 2010, voltando do meu trabalho para casa, né, eu trabalhava na Liberdade e eu morava lá na Zona Leste. Então, pegava ali o metrô. Um dia eu recebi um panfleto no metrô de um acampamento mundial de jovens, né, que teve naquele ano no AMB. Eu achei interessante, né? Vi ali, vai ter a apresentação do Coral Grácias, teria apresentações de danças de vários países. E eu vi assim, também vai ter palestra do pastor para quem interessou, né? E foram 5 dias, foi numa semana antes do Carnaval, em 2010. No próprio AMB lá estava uma loucura. Não, uma semana depois, isso, foi uma semana depois do Carnaval. E me encantou tudo, sabe? Ver ali, eles é a igreja, mas eles têm um trabalho muito forte de educação emocional, na parte também da ONG, especificamente, eles têm um trabalho fenomenal. E um sonho que eu tinha desde a infância era poder ir para a África fazer um trabalho missionário lá. Era algo que eu sempre quis. E dentro da igreja, eles têm um programa de envio de jovens missionários, né, durante um ano para qualquer país onde que tenha a igreja, tenha a ONG, né? São mais de 100 países atualmente, né, que nós temos a nossa filial. Se eu não me engano, 140 países. Assim, não me falha a memória. E isso me chamou muita atenção. Tanto que no mesmo ano eu me inscrevi, né? Foi, isso foi em fevereiro de 2010. Em novembro, no mesmo ano, eu fui para Moçambique, fiquei um ano lá. E isso foi me enturmando na igreja, né? Hoje em dia, a cultura coreana ela é bem conhecida, né? A música, as novelas coreanas. Mas naquela época eu não conhecia nada, então eu não sabia nada de Coreia, não sabia nada, né? E caí de gaiato, assim, sabe? Né? Eu caí, né, bem no meio, assim, sem saber nada, onde que eu estava, tudo, mas ver a dedicação que eles tinham, o compromisso, né? E o respeito que eles trazem também, né? Próprio da cultura asiática, isso me chamou muita atenção. Então, quando eu escutei também a palavra que era pregada, isso daí mexeu muito comigo. E eu decidi, falei, não, é aqui que eu estou me sentindo bem, é aqui que
que eu quero seguir, né? E acabei me encontrando mesmo, né? Então, aí, depois disso, comecei a fazer os trabalhos aqui da igreja, né? Da ONG, o Instituto de Educação Emocional também, depois foi a minha área de formação, né? Na parte de psicopedagogia, neurociência. Estou aí no segundo ano aí do mestrado, então tá, tá uma correria, assim, né? Mas acabei me encontrando, assim, né? Então, esse foi o principal motivo de eu ter vindo para cá. Hoje em dia eu dou aula de coreano também, né? E é muito engraçado, né? Eu falo para os meus alunos, nossa, eu sou um pastor brasileiro em uma igreja coreana. Eles, mas como assim? Você? É o primeiro brasileiro que eu vejo que é pastor numa igreja coreana, né? Então, é bem legal, assim, a troca de cultura. Vem bastante missionários de outros países, né? Daqui da América Latina, da África, de outros países, assim. Então, é uma troca de, assim, de conhecimento, de cultura muito grande, né? O pastor Elbert, Eita. vamos até Moçambique agora? Vamos até Moçambique? Opa! O senhor passou um ano lá, chegou em Moçambique, como é que foi? Bom, tem a vantagem da língua, do idioma, que é comum, o português. Mas a gente sabe que Moçambique é uma região que tem uma certa efervescência política, questões sociais ali, que movimentam muito é, é, a região. Como é que foi? O senhor chegou lá e já foi para a sua igreja? Conta a história para nós. Essa experiência, uma aventura. E eu cheguei lá sem conhecer nada, né? Não sabia nada direito, eu só fui. Falei, quero ir para a África, né? Eles indicaram o país lá, Moçambique. Eu falei, tá bom, vou. Mas eu não sabia quase nada, sabia que falava português. Falei, meio caminho andado, né? Pelo menos eu vou poder me comunicar lá dentro do país. E fui, né? Fui direto lá para a igreja que me hospedou durante esse um ano que eu fiquei lá. E era, assim, o idioma é o português, mas é um português muito diferente, sabe? Até, Não tem nada a ver, pastor. olha, é que assim, eles têm um sotaque de Portugal, Isso. as palavras lá de Portugal, então tem muita coisa que tem outro significado, e ainda misturava com os dialetos deles lá, né? Então, que nem ali na província que eu estava, que era na capital, o dialeto principal era Xangana. Então, eles misturavam o português com a língua lá deles e eu ficava assim pensando, meu Deus, o que eles estão falando? Não estava entendendo muita coisa assim. Quando eles falavam comigo, eu tinha que ficar prestando atenção, sabe? Mas se eles conversavam entre eles, eu já me perdia todo, né? Então, assim, conseguia me comunicar, mas era bem diferente isso. E uma coisa que foi ao meu favor lá é que eles assistiam bastante os programas daqui do Brasil, principalmente a Record, né? A Record passa lá, então eles sabiam as novelas da Globo, né? Então, até quando eu estava lá, estava passando uma novela, era Caminho das Índias, e eles, ai, olha, você parece aquele ator, e era bem assim, sabe? Então, eles tinham bastante interesse pelo Brasil. Quando falava que era brasileiro, eles já perguntavam, o café da manhã, né? Eles não falavam café da manhã, eles falavam, o mata bichar, né? Do brasileiro, é daquele jeito, com fruta, suco, café. Eu falei, sim, né? Pelo menos o café e o pão com manteiga sempre tem, na mesa de todo brasileiro, né? Então, era muito divertido essa parte, assim, sabe? Quando eles viam que eu falava português e que eu era do Brasil, então eles já queriam me convidar para casa deles, para comer, para dormir lá na casa deles, então era muito divertido essa parte, né? Eu vi bastante essa questão política, a desigualdade, né, é muito grande. Assim, um lado você olha, tem um palácio de um príncipe da Índia, né? E do outro lado da avenida, sabe, uma favelona assim grandona. Então, você vê muito essa desigualdade social que é própria da gestão política do país também, né? Lá é um país democrático, mas
não vive 100% a democracia, né? Então, era um pouco descarado algumas coisas que a política fazia, que os governantes do país faziam. Então, era politicamente eles ainda estavam se encontrando, né? Quando eu estava lá, fazia apenas 35 anos que eles tinham conquistado a independência, né? Então, é um país que ainda está aprendendo a ser democrático. Então, eu estive em 2015, novamente lá, teve um evento, fiquei lá mais ou menos um mês, e deu para ver assim, uma grande mudança entre 2011, que eu fiquei lá, né? Eu fui no final de 2010, e em 2015 já tinha uma grande diferença, né? Tinha bastante empresas chinesas que estavam chegando no país, começando a desenvolver, né? Eu tenho muita vontade de voltar lá agora para ver como está o país, né? É um sonho que eu tenho agora, né? Voltar lá de novo. O pastor Elbert, conta para nós aí um momento emocionante dessa sua vivência lá em Moçambique. Nós temos muitos amigos que estão lá lutando, trabalhando e que contam para nós as dificuldades, como também dividem conosco as alegrias. Conta para a gente aí um momento de emoção, de alegria ou de nostalgia que o senhor vivenciou lá em Moçambique, levando o seu culto religioso, a missão Boa Notícia, porque eu fico pensando, é da Coreia do Sul que vem para o Brasil e do Brasil é exportado para Moçambique. Meu Deus do céu, essa triangulação tem muito segredo aí para o senhor contar para nós. Um momento que eu sempre guardo assim dentro do meu coração, eu até compartilho, né, nas reuniões aqui, foi uma vez eu estava com alguns voluntários de lá, né, jovens, e eu sempre via os moçambicanos comendo tipo uma farinha, né? Vendia num cone de papel e eles colocavam assim na mão e comiam. E um dia eu estava lá com esses jovens e eu perguntei, ó, que farinha é essa que vocês sempre comem? Eles abriram um sorriso e falaram, você quer experimentar? Eu falei, olha, me fala o que que é. Ele falou, não, se você quiser eu compro e você experimenta e aí fala, né? Aí eu pensei, minha boca grande, né? Porque eu abri minha boca, né? Aí tá. Eles falei, tá bom, tamo aí, tá na chuva para se molhar, né? Então, por favor, compra lá. Eles compraram, era baratinho. E aí eu coloquei um pouco na mão, eles falaram, ó, põe um pouco na mão e joga para dentro da boca. Eu coloquei, tinha era uma areia bem, uma farinha bem fina, assim, meio marrom, claro, né? E eu coloquei assim na mão, cheirei, não era nada que eu, né, pudesse reconhecer assim. Aí eu fechei os olhos, escutei até três e joguei para dentro da boca. Na hora que eu peguei, na hora eu cuspi, era terra. Ave Maria! Eu falei, vocês comem terra! Vocês compram para comer terra! Aí eles deram risada, aí eles me explicaram, né, que é um costume que eles criaram, porque no tempo da guerra, teve uma guerra civil logo depois, quando eles conquistaram a independência, e eles tiveram esse momento de muita fome. Eles estavam falando que muitas mulheres que estavam em gestação naquela época, para poder ter ali os nutrientes para poder gerar o filho, sabe, o ferro e tudo mais, elas comiam terra. E eu, quando eu ouvi isso, foi um choque para mim, né? E não somente isso, vendo ali eles, claro, comparando a minha vida, nossa, eu vivia uma vida muito melhor do que a deles. Não era rico nem nada, nem sou nem até hoje, mas, nossa, a maioria, eles não têm uma cozinha dentro de casa, a cozinha eles cozinham fora no quintal, porque não tem gás, não tem dinheiro para ficar pagando energia elétrica. Então, o que eles faziam? Cozinhavam em tipo uma churrasqueira. Eles compravam carvão, faziam comida numa churrasqueira, né? Cozinhava tudo ali, então tinha que fazer fora de casa por causa da fumaça. E eu via, nossa, eu posso.
fazer a minha comida dentro de casa, então quer dizer que eu já era uma pessoa, uma condição de vida melhor do que a maioria dos moçambicanos. E ter o que comer, sabe? Ter um chuveiro que você pode abrir e cai água quente, assim, sabe? Era coisas que me chocou muito. E o mais impressionante é mesmo tendo essa condição de vida, sempre os moçambicanos estavam recebendo você com um sorriso largo, assim, sabe? Um sorriso grande no rosto. Mesmo com dificuldades, com problemas, o sorriso não saía do rosto deles. Então, eu comecei a refletir muito a minha vida, estando lá. E, nossa, eu tenho água encanada em casa, claro, não sou rico, mas eu tenho condição para poder comer uma comida decente, tenho a cozinha dentro da minha casa, eu posso cozinhar dentro da minha casa. Nossa, eu sou uma pessoa com uma condição de vida tão boa, mas só que eu, quando estava aqui no Brasil, reclamava de tanta coisa. Ah, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque minha casa é assim, porque minha casa é assim. Então, isso me chamou muito a atenção, sabe? É uma coisa que eu mostro para os jovens até hoje, né? Aqui como coordenador de voluntários, eu sempre mostro isso para eles. Falei, gente, a gente reclama muito por coisas que a gente gostaria de ter. Mas se olhasse para as coisas que nós temos hoje, nós podemos ser felizes vendo que nós temos tanta coisa boa ao nosso redor. Então, essa foi algo que eu ensino até para minhas filhas hoje em dia, né, se elas darem valor a essas pequenas coisas, assim, né? Foi algo que mexeu muito comigo quando eu estava lá em Moçambique, né? Pastor Albert, se a gente fosse visitar todos os países que o senhor já passou, precisaria aqui mais de 2, 3 programas para poder cobrir. Então, eu tenho aqui algumas perguntas. Dona Guilhermina, que manda aqui, ela diz: eu sou da terceira idade, acompanho o programa. Ela faz um monte de elogios que eu não vou falar, porque não precisa aqui. Mas eu agradeço, Guilhermina, seus elogios. Ela quer saber o seguinte: na sua religião, o que acontece depois da morte? Vai para o céu, vai para o inferno, continua na terra ou fica no purgatório? Bem, a nossa religião, nós cremos e terminando aqui a nossa jornada aqui na Terra, né? Existem dois caminhos, o céu e o inferno, né? São aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo, receberam a salvação dentro do seu coração, então elas estarão habilitadas para poder ir ao reino de Deus, ao céu, ao paraíso. E aquelas pessoas que não receberam essa salvação, né? Porque a salvação é algo que todos os seres humanos precisam, né? Porque todos têm pecado. Não existe uma pessoa que não pecou neste mundo. Então, a salvação é uma libertação desse pecado. É você estar livre do pecado. E não é uma coisa que nós conseguimos, né? Parar de pecar. Falar, olha, para de pecar, não minta. Isso daí, quanto tempo a gente pode garantir que não vai mentir? Né? Não conseguimos garantir a nossa vida, que a nossa vida não vai ter mentiras. É uma coisa que já está no ser humano, o pecado. Mas quando a gente vê o Evangelho, a palavra de Deus, isso mostra, né, o caminho de Deus para a salvação, que é o Jesus Cristo, né, que morreu em favor dos nossos pecados, pagando a dívida nossa. Então, como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo é aquele que é pela fé, né? E a fé não é outra coisa a não ser acreditar no que a Bíblia diz. Então, temos que a pessoa que recebe a salvação, ela está habilitada para poder ir ao céu, né, ao reino de Deus. Então, cremos dessa maneira aqui, né, a vida depois da morte. Muito bem. Pastor Albert, e no seu currículo consta que o senhor é diretor do Centro de Capacitação de Palestrantes, do Instituto IMEI. Qual é a regra de ouro para o palestrante? Aqui nós queremos aprender um pouquinho com o senhor. Eu também, na condição, nós chamamos no Espiritismo,
expositor, seria o pastor na sua religião. Queremos aprender com o senhor aqui como melhorar a nossa exposição religiosa. Olha, bem, eu falo para todos, assim, né? Claro, tem uma boa dicção, né? A confiança na hora de você falar, tudo isso conta. Mas muitas vezes as pessoas elas têm todas as técnicas, né, para poder ser um palestrante, para poder expor ali um tema, só que não alcança o coração das pessoas que estão ouvindo. Então, o que nós falamos bastante para todos os palestrantes é que não somente fale uma teoria, mas que mostre que aquela teoria funcionou na sua vida de uma maneira. Você mostrando, olha, eu pensava dessa maneira, eu vivia dessa maneira, só que na minha vida aconteceu isso, 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 e gerou essa mudança. Isso aproxima o público do palestrante, né? Esse testemunho de vida, né? E que aproxima, né? A pessoa que está assistindo lá, vendo e fala, nossa, ele é igual a eu também pensava dessa maneira, eu também penso assim, e ele mudou agindo dessa maneira. Então, no nosso instituto, a gente sempre leva isso, né? Se você vai falar sobre um tema de educação emocional, mostra isso com a sua vida, não somente com uma teoria, né? 1 mais 1 é igual a 2. Isso não vai aproximar a pessoa do palestrante, né? Com o público. Mas, se você contar, né, sua experiência de vida, isso é que vai mexer com as pessoas, vai fazer a pessoa se identificar com o assunto e acaba ganhando a pessoa, né? A atenção da pessoa. Ela vê que nosso palestrante é uma pessoa como eu, ele passou as mesmas coisas que eu estou passando e ele conseguiu mudar, então eu posso mudar também. Então, a gente trabalha muito isso, né? Essa aproximação do público com o palestrante. Uma excelente sugestão. Anotada. É uma excelente sugestão. Olha, Vicente de Almeida, de Avaré, eu mando um grande abraço aos nossos queridos amigos de Avaré. Saudades de Avaré. Ele pergunta para o senhor se os pastores da sua igreja podem casar e se recebem alguma ajuda financeira da própria igreja para o exercício religioso. Olha, pode casar. Eu sou casado, tá? Pode casar, casado. E a minha esposa também trabalha junto comigo, né? Aqui no mesmo trabalho dentro da igreja. Tenho 3 filhas, né? E pode casar sim, não tem nenhum problema. Só a questão do salário, a igreja, ela não dá salários, né? Nem honorários para os integrantes da igreja. Então, os dízimos e ofertas que são colhidos, né, na igreja, elas são 100% para a manutenção da igreja, né? Então, a conta de água, luz, as reformas que nós temos, né? E é um prédio enorme, né, que nós temos aqui, então, 100% do valor dos dízimos e ofertas vai para a manutenção do templo, né? Nós temos famílias que moram aqui conosco, né? Que estão vivendo aqui conosco, então ajudaria eles também na questão de alimentação, mas nós não pagamos nenhum salário, nada para ninguém, né? Então, o meu mantimento, né, não vem da igreja, né? Não vem de dinheiro da igreja. Tanto eu quanto o pastor presidente mesmo, ou outros irmãos, ninguém recebe isso, porque a gente vê um questionamento muito grande no Brasil em relação a isso. Então, é um conceito que nós temos para preservar a nossa integridade financeira, né? Então, tem um relatório de todo o valor que entrou, para onde saiu, o que foi gasto, né? E eu também cuido dessa parte da tesouraria daqui da igreja, então, bom, tem todo mês lá ali, né, o relatório, e realmente a gente auxilia, né, nos trabalhos da igreja, né, e tudo mais, porém ninguém recebe salário.
Pastor Elbert Pereira, da Missão Boa Notícia. Quem é Jesus para o senhor? Jesus, para nós, é o Filho de Deus. Ele é o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento, e Deus enviou ele na forma encarnada como Jesus Cristo, né? E, como diz em João, capítulo 1, ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e ele é a luz do mundo que ilumina a todas as pessoas. Então, para nós, Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? E a palavra dele é o que alimenta o nosso espírito. Deus seja louvado. No programa Conviver de hoje, estamos recebendo Elbert Pereira, pastor da Missão Boa Notícia. Quero registrar e agradecer na produção Alex Monteiro, no apoio à produção Regina Prata, na divulgação Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos de hoje Jefferson Carvalho, na edição Edi Pontes. Apresentação esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. Coordenação de Guiomar Santana e supervisão de Júlio Sena. Pastor Elbert, o mundo está aflito. O senhor, como pastor da sua religião, sabe muito bem quais são essas aflições. Nós gostaríamos de deixar o senhor à vontade nesse instante, para que o senhor dirigisse a sua palavra de esclarecimento, de consolação, a partir da sua crença religiosa, para todos aqueles que assistem respeitosamente esse programa e que procuram aqui no Conviver forças para vencer as suas dificuldades. Sabe, nós encontramos dificuldades e problemas, né? A nossa vida é feita de grandes dificuldades. Até comentei esses dias numa reunião que a gente já chega neste mundo recebendo um tapa do mundo, né? Sem a gente esperar, né? O médico já vem e já dá um tapa. Primeira coisa que nós recebemos neste mundo. As dificuldades nós encontramos a todo tempo. Uma vida sem dificuldades não existe. Até o último dia da nossa vida teremos aflições. Só que, mais do que ficar preso nessas aflições, nós temos um caminho, né, para encontrar forças para superar tudo isso. Através da palavra de Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo, isso nos fortalece para superar todas as dificuldades, né? E hoje em dia, temos problemas em vários lugares. Mas se nós buscarmos a graça de Deus, buscarmos Jesus Cristo, Ele dará forças para nós, para poder superar tudo isso. Quando vivemos com Cristo, Ele promete que estará conosco todos os dias. Não enfrentamos esses problemas sozinhos. Temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo, que está nos conduzindo e permitindo o seu favor em todas as partes. Problemas nós vamos ter, mas temos Jesus Cristo, que é a chave para resolver todo o problema. Então, eu gostaria de dizer a vocês que estão assistindo o programa, busque realmente a palavra de Deus. E com certeza Deus dará forças para vocês superarem os seus desafios, os problemas que vocês têm hoje em dia, né? E tenho certeza que vocês viverão uma vida feliz. Eu queria pedir ao pastor Elbert Pereira, da Missão Boa Notícia, que levasse aos nossos irmãos queridos desta ordem religiosa, desta religião, com tanto destaque pelo mundo todo, levasse o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração por esse trabalho que faz o mundo melhor. O senhor claramente ajuda a fazer o mundo melhor. E isso é o que vale para nós aqui. Como é que o senhor está se sentindo aqui ainda que pelo Zoom, numa casa espírita, na Fundação Espírita André Luiz, pastor Elbert? Olha, eu estou sentindo em casa. Nós somos irmãos, né? Então, eu estou me sentindo bem aqui. Gostaria de estar presencialmente aí. Acho que uma próxima oportunidade seria muito bom. E quem sabe, né? Igual vocês vieram aqui comer, né? Ter ali um bate-papo legal. Espero também esse convite para estar aí junto com vocês.
Certamente que nós vamos retribuir, não tenha dúvida disso. Agora eu vou pedir nesse instante que o senhor fique bem à vontade para encerrar a sua participação no programa Conviver de hoje, inteiramente dedicado à missão Boa Notícia, que o senhor encerrasse com a oração do seu coração e eu vou aqui acompanhar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco, nos ajudando, conduzindo a nossa vida. Realmente, outrora nós vivíamos debaixo do pecado e ali não tínhamos esperança nesse mundo. Porém, encontrando no Evangelho a boa notícia, as boas novas do Senhor, que o Senhor mandou Jesus Cristo a este mundo e Ele se entregou ao nosso favor para que hoje pudéssemos ter a certeza da salvação. Senhor Deus, isso é a maior graça que nós podemos alcançar em nossa vida e é a certeza de poder ir para o reino do Senhor. Senhor Deus, que a verdade e a luz do Senhor possa iluminar a vida de milhares de pessoas, que todos que estão assistindo aqui, eles possam sentir a graça do Senhor e a luz do Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar, né, a cada um que está fazendo parte desse programa tão abençoado e que todos eles possam ganhar novas forças, né, com a palavra do Senhor e junto com a graça do Senhor. Senhor Deus, que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo esse programa e que todos eles possam viver o melhor do Senhor neste mundo. Por isso, deixamos todas as coisas diante de Ti e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Elbert, da Missão Boa Notícia. Faltou só o senhor dar o endereço daquele templo onde fomos acolhidos com tanto carinho, com tanta alegria, o templo da Missão Boa Notícia aqui em São Paulo, na zona norte da cidade de São Paulo. Isso. Aqui a nossa igreja é uma ponto de referência aqui dos ônibus, né? Se você pega um ônibus na Avenida Mirim, só falar, olha, quero parar no ponto da Igreja Grande e Verde. Todo motorista sabe, né? Fica aqui na Avenida Mirim, 2496, na zona norte de São Paulo. Todos estão bem-vindos a vir aqui conhecer, né? Nós temos aí a nossa ONG, tem um trabalho aí fenomenal com os jovens, né? Na parte de educação, cultura. E todos vocês estão mais do que convidados a fazer uma visita para nós. Muito bem. O dia de culto tem um dia particular de culto? Isso, às quartas-feiras, às 19h30. Sábado, nós temos uma reunião de jovens, às 19 horas. E domingo, o principal, às 10 horas da manhã e às 14 horas. Então, esses são os nossos cultos pela semana. Sendo que todos os dias estamos abertos. Quem quiser vir aqui fazer uma visita, será muito bem recebido. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O programa Conviver vai ficando por aqui. Até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Você acompanhou Programa Conviver.